Eu sou a Natália da Composé, Excelência Humana Organizacional. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a teoria dos níveis neurológicos de Robert Dilts. É uma teoria que eu gosto muito porque ela nos mostra de uma maneira bem didática e fácil de compreender como nós, seres humanos, nos movemos. Então, de acordo com Dilts, há 6 níveis neurológicos que dizem respeito a todos nós. E eles são representados nessa pirâmide. No nível mais superior da pirâmide, aqui no topo, é como se fosse o nosso mais profundo eu, a minha singularidade enquanto indivíduo. E justamente por ser uma pirâmide, nos mostra também uma hierarquia. Se aqui é o mais profundo eu, né, a minha essência enquanto pessoa, significa que os níveis mais abaixo, mais perto da base, são aqueles que mais se afastam da minha essência verdadeira. Logo, à medida que vai afunilando a pirâmide, vai chegando no topo, mais esses níveis estão relacionados a quem verdadeiramente eu sou. E também por ser uma pirâmide, tudo que eu fizer de mudança nos níveis superiores acabam permeando, cascateando para os níveis abaixo. Mas o contrário não é verdadeiro. Se eu fizer mudanças, eu tomar algumas atitudes pontualmente em determinados níveis, por exemplo, no nível comportamento, aqui o segundo, ele vai cascatear só para o ambiente, vai ter também alguma consequência com o nível acima, que está logo após dele, mas não vai interferir ou ocasionar alguma consequência na minha essência enquanto pessoa. Então, por exemplo, se eu estou falando de uma mudança de uma nova habilidade, um novo comportamento, uma mudança de hábito, dificilmente essa mudança ela vai ser sustentável, a longo prazo ou realmente efetiva, porque ela não está mexendo com o que está mais arraigado dentro de mim. Então tem chance dela não ser assertiva. Então, o que diz esses níveis neurológicos? Se eu quero realmente evoluir como pessoa, se eu quero realmente me desenvolver enquanto indivíduo, tudo que eu faço de modificação, que eu interfiro positivamente, tem que ser nos níveis mais acima para que ele cascateie a todos os níveis que me movem enquanto indivíduo. Bom, nós vamos falar um por um para a gente entender quais eles são e como que eles têm interface um com o outro. O nível mais abaixo, que está bem aqui na base da pirâmide, é o nível do ambiente. Pode ver que esse é o mais afastado do meu eu. Por quê? Porque ele recebe interferência de muitas coisas externas que não dependem de mim, O que é o nível do ambiente? São todos os contextos, situações às quais eu estou envolvida. Então pode ser um ambiente profissional, a minha equipe, a empresa onde eu trabalho, pode ser meu ambiente afetivo, meus relacionamentos amorosos ou sociais, pode ser meu ambiente a nível familiar. Então não necessariamente ele é um ambiente físico, mas ele é um contexto no qual eu estou inserida, certo? Pode observar que esses 3 níveis aqui, os primeiros, eu estou chamando de níveis visíveis. Por quê? Porque esses níveis que são mais afastados da minha essência, eles são mais fáceis de eu descrever, de eu enxergá-los no dia a dia. Então, por exemplo, o nível ambiente, que é o mais afastado, o primeiro aqui, é fácil de descrever um contexto profissional, por exemplo. A empresa onde eu trabalho, a minha equipe, quais são as pessoas ao meu redor, como é que elas, se envolvem, quanto que eu recebo, os benefícios, o salário, se é um ambiente agradável, se não é. Então eu consigo descrever facilmente, visualizar facilmente que ambiente é esse, certo? No nível acima dele está o nível de comportamento. E aqui nada mais é do que como que eu reajo a determinado contexto, a determinado ambiente, Então aqui o comportamento a gente pode ler como reação. E ele também é facilmente visível, eu consigo descrever o comportamento de alguém, o meu comportamento, Então, por exemplo, se eu tenho um ambiente hostil profissional, usando o mesmo exemplo, provavelmente eu reajo a ele de uma maneira proporcionalmente hostil, Ou então de uma maneira negativa,
se ele me causa alguma emoção negativa. Então, o comportamento é uma reação deste ambiente e também logo do nível acima das minhas capacidades, que são as habilidades, né? Então, eu só reajo de determinada maneira por eu ter determinada capacidade de reagir assim ou a falta de determinada capacidade de reagir diferente. Então, o comportamento é uma reação do nível acima de capacidade ao contexto no qual eu estou inserida. Pode ver que esse nível eu ainda considero visível, porque pode não ser tão fácil de descrever como um ambiente, mas mesmo assim eu ainda consigo descrever, visualizar as capacidades que eu tenho, as habilidades que eu tenho, né? As capacidades, as competências do outro, eu ainda consigo descrevê-las. Então esses níveis são os níveis que eu chamo de visíveis. E aí eu vou para os 3 níveis superiores que eu chamo de invisíveis. Por quê? Porque eles estão cada vez mais perto dessa minha essência enquanto ser humano. E quanto mais perto chega da minha singularidade, mais profundo e complexo eles são. Então, mais difícil de descrevê-los, de identificá-los dentro de mim. Quem dirá identificar no outro, né? Então, o nível acima de capacidades, que é o primeiro nível invisível, como eu chamo, são de crenças e valores. O que são as crenças? As crenças são as coisas nas quais eu acredito. São verdades para mim. E essas crenças, elas são minhas, não necessariamente é uma verdade absoluta. Né? Muitas das crenças, elas são arraigadas na minha história, né? São crenças muito antigas e não necessariamente é uma verdade para o outro. Né? E essas crenças, elas podem ser crenças que potencializam o que eu tenho de melhor, crenças que a gente chama de fortalecedoras, crenças muito positivas, mas pode também ser alguma crença que esteja me bloqueando, que esteja me sabotando, pode ser uma crença que ela, ao invés de me potencializar, ela me limite, né? Então, crenças são tudo naquilo que eu acredito. E valores são as coisas as quais são importantes para mim, que eu mais valorizo na minha vida, que são pilares, né? E que representam, claro, um momento de vida. Não significa que esses valores, né, e essas crenças vão ser perpétuas dentro da minha vida. Mas hoje, quais são as coisas que eu mais valorizo? E essas crenças, elas também têm total interferência nas minhas capacidades. Então, muitas vezes, alguma crença que seja limitante, por exemplo, pode me impedir de ter uma capacidade, de desenvolver uma nova habilidade, porque lá dentro ela está me bloqueando. Lá dentro eu estou acreditando que aquilo ali não é para mim, por exemplo, né? Então, por isso que ela tem total interferência no nível de capacidade. E do mesmo jeito, ela recebe total interferência no nível de identidade. Pode ver que cada vez mais está chegando na minha essência enquanto ser humano, enquanto indivíduo. O que é o nível da identidade? É quem eu sou. Como eu me enxergo, na verdade. Né? Então, assim, qual é a minha identidade? Quem é essa Natália? Quem é esse eu, indivíduo? Que forças que eu tenho? Características que eu tenho? Quem eu sou? E pode ver que por que eu chamo de invisível e quanto mais perto aqui do topo, mais invisível. Você sabe quem você é? É difícil a gente se descrever. É difícil da gente se conceituar, de se identificar, né, enquanto um ser humano singular. E quem dirá eu enxergar a identidade do outro? Quem é o outro na minha frente, né? Em termos assim, realmente da sua singularidade, do seu eu único. É muito difícil, né? Então aqui, um breve parênteses, o caminho para eu começar a tornar esses níveis invisíveis visíveis só pode ser o autoconhecimento, né? Não tem outro caminho. Enquanto a gente não buscar se autoconhecer, a gente não vai estar enxergando esses níveis, né? Obrigatoriamente a gente tem que se aprofundar no nosso universo. E chegando então no topo da pirâmide, que é o nível mais elevado, é o nível da espiritualidade. E aqui façam uma parte de religiosidade, não tem a ver com religião necessariamente, né? O nível da espiritualidade corresponde a algo maior do que quem eu sou, o que transcende a mim. E a gente pode chamar isso como um propósito,
propósito da nossa existência, o grande motivo da minha caminhada, né? Uma missão, algo que dá sentido a uma trajetória de vida. E esse é o nível mais invisível, porque quantos de nós sabemos, né? Paramos para pensar, para refletir sobre qual é o porquê da nossa existência, o porquê de nós sermos quem nós somos, né? Mas ao mesmo tempo, ele é o nível norteador de todos os outros. É ele que vai dar sentido a todos os outros. Então, por isso que eu digo que qualquer mudança que eu queira fazer na minha vida, né, para uma vida mais evoluída, mais desenvolvida, novas habilidades, né, novas atitudes que eu queira ter uma vida com uma melhor performance, eu sempre tenho que me mover de cima para baixo. Porque quantas vezes a gente se pega gastando uma energia enorme, energia, tempo de vida, dinheiro, atuando direto aqui, tentando, né, trabalhar uma habilidade, uma nova capacidade que a gente acha que é o certo, mas muitas vezes a gente nem sabe realmente por que a gente quer, né, tentando mudar um comportamento pontual, tentando melhorar o ambiente. Quantas vezes a gente gasta uma energia direto aqui e a gente não consegue chegar no nosso objetivo? Aí a gente se frustra porque não conseguiu, porque o resultado não foi aquele, né? E a gente não para pensar conscientemente e se dá conta que antes de atuar direto nesses níveis, eu tenho que entender no que eu acredito. Que sentido tem eu trabalhar isso aqui? Tem que estar ligado a uma crença. Que valores de vida que me pontuam que essas mudanças que eu quero são importantes. Acima disso, tá ligada essas mudanças que eu tô querendo a quem eu sou realmente? Tá ligada a minha singularidade, a como eu me vejo enquanto indivíduo? E mais do que isso, tá relacionado ao sentido que eu acredito que a minha vida tenha? Porque enquanto eu não fizer essas reflexões e alinhar as coisas que eu quero nesses níveis aos níveis mais superiores, eu tô fadado a viver uma vida aos meus dias, né, com um gasto de energia muito grande para poucos resultados. Eu tô fadada a me frustrar porque eu não consigo atingir algum objetivo, porque eu também não relaciono ele a um propósito maior, né? Então, assim, o grande segredo disso tudo é eu alinhar esses níveis. É como se tivesse uma linha norteadora, onde eles ficam alinhados, e essa linha norteadora é de cima para baixo. Quando eu alinho esses meus níveis, eu tenho uma vida coerente. Coerente com o meu propósito, a minha existência, com quem eu sou, com as coisas que eu acredito, nas coisas que eu valorizo, com as minhas capacidades, habilidades, atitudes, competências, com comportamentos proporcionalmente favoráveis, e eu acabo me inserindo em contextos também favoráveis, e ao mesmo tempo, se eu eventualmente estou num contexto, num ambiente que seja desfavorável, eu consigo ter força para incentivar, para estimular que ele melhore. Isso significa eu ter meus níveis neurológicos alinhados, congruentes. Ao mesmo tempo, eu posso estar vivendo em contextos, em situações, né, ou uma vida inteira de uma maneira geral, com esses níveis desalinhados. E aí que está o perigo de eu estar perdendo tempo de vida, um tempo precioso, né, e que a gente não consegue voltar atrás. Então, esse foi o assunto de hoje, e o desafio que eu dou para você, né, é pensar nesses níveis mais invisíveis, se aprofundá-los, entender sobre a sua existência, sobre um porquê, buscar, ao invés de buscar as respostas, buscar mais perguntas, fazer uma viagem ao centro do seu universo, porque aos poucos, diariamente você fazendo essas reflexões, buscando se autoconhecer, o que é invisível
começa a se tornar visível. E aí você começa a realmente ser um agente da sua evolução. E quando você melhora enquanto indivíduo, você também consegue ser um agente da evolução humana, melhorar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Esse é o desafio, começar a pensar sobre si. Até mais!